Faz um ano que eu estou aqui na Austrália. Meu Deus, gente, passou muito rápido. Oiê, meu nome é Lara e nesse canal eu compartilho sobre a minha vida de intercambista, meu planejamento e a cidade onde eu moro, que é Brisbane, na Austrália. E o objetivo desse vídeo é compartilhar, então, as minhas experiências até aqui, durante esse um ano, como é que foi, trocar uma ideia com vocês e, é claro, dar algumas dicas. Até botar uma sombra na cara, uma coisa em comemoração. Mas, enfim, bora lá. Eu cheguei aqui no dia 28 de agosto de 2022. Depois de 2 dias de viagem, eu passei pelo Catar e eu já compartilhei como é que foi essa experiência. Compartilhei por aqui, tem um vídeo no canal, eu vou deixar o link aqui em algum lugar, caso você tenha curiosidade de assistir depois de assistir esse vídeo aqui. E os primeiros meses pra mim foram bem complicados. A primeira semana, assim, foi 100% sobrevivência. Foi bem difícil, eu me senti até um pouco impostora, assim, de não conseguir sentir aquela felicidade, aquela euforia que eu deveria sentir por estar realizando o sonho de fazer um intercâmbio. Eu sentia muita saudade, a adaptação até, assim, do meu corpo em relação ao fuso horário e tal, foi bem complicado. Então, os primeiros meses, assim, foram pura sobrevivência. Eu procurei emprego depois que eu cheguei aqui. Depois de 2 semanas, sobrevivendo apenas, eu fui atrás de um emprego como garçonete. Eu já tinha o objetivo de trabalhar com hospitality, porque eu sabia que poderia me ajudar com inglês e tudo mais. E eu queria ter essa experiência, então eu fiquei procurando bastante, fiz alguns testes em restaurantes, eu até já compartilhei como é que foi a minha experiência com relação a isso em outro vídeo onde eu falei só sobre o trabalho. Mas depois dessa adaptação inicial eu fui atrás disso, depois de um mês certinho de Austrália, quase assim, eu comecei a trabalhar num restaurante. E assim, já são 11 meses trabalhando lá, então deu super certo, assim, o valor compensa bastante. Pra mim é um trabalho pesado, mas pra mim acaba compensando. Em relação ao inglês, nossa, me ajudou muito, até porque eu vim direto fazer um curso VET, eu não estudei inglês por aqui. Então me ajudou demais mesmo. É uma das experiências assim mais legais que eu tive aqui na Austrália. Além de conhecer vários lugares, que eu vou comentando ao longo do vídeo. Mas uma das experiências que assim valeu super a pena foi trabalhar por aqui. E aí, quando eu comecei a trabalhar, a minha rotina foi começando a se estabilizar. As minhas aulas começaram também. Eu vim um mês antes de começar as minhas aulas, então quando eu comecei a trabalhar, as minhas aulas também estavam começando. E aí foi quando a minha rotina foi começando a se formar aqui, sabe? Eu fui me adaptando à cidade, sabendo onde estava o mercado mais próximo, onde encontrar as coisas no mercado, porque no começo, quando eu cheguei, era muito overwhelming, tipo assim, pra minha cabeça era muita informação e no mercado eu ficava completamente perdida, me dava uma sensação, assim, muito estranha. Mas aí, com o tempo, eu fui me adaptando, sabendo como eu procurar e reconhecendo as marcas que eu mais gosto. Então, tudo isso foi se ajustando à minha vida de Austrália, sabe? Aos pouquinhos. Então, assim, diariamente, passo por passo, eu fui construindo a minha vida aqui, né? Ai, gente, é muito estranho eu estar de sombra, de coisa. Eu não uso maquiagem, quem já reparou nos vídeos é que eu não uso nada, eu não tô nem usando base. Mas, enfim, parece que eu levei 2 socos em cada olho? Sim. Mas o que importa é que eu estou sobrevivendo na Austrália. Ok, voltando então ao tema principal do vídeo, a minha vida foi se formando aqui. Eu fui dizendo sim pra cada oportunidade que me aparecia uma nova oportunidade de emprego, eu dizia sim. Eu pensava, vou tentar. Alguém me falava, vamos pra tal lugar, eu falava sim. Eu convidava as pessoas pra ir pra tal lugar. Quando eu cheguei, eu já tinha uma lista de lugares que eu queria conhecer aqui em Brisbane, eu já conheci quase tudo. Eu fui pra Sydney recentemente, eu fui pra Coreia, então assim, eu tinha uma amiga que tava viajando pra Coreia, eu falei, cara, eu vou junto contigo, pode ser? Pode ser, beleza, tamo indo. Enfim, oportunidades foram aparecendo e eu fui dizendo sim, porque eu sabia que eu queria viver essa experiência ao máximo. Passa muito rápido o tempo, e aí eu sabia que
cada coisinha diariamente era uma coisa que, sabe, eu vou levar pra vida inteira. Então eu fui dizendo sim pra várias oportunidades. Em relação a emprego, eu cheguei a ter 3 empregos ao mesmo tempo, porque não tinha o limite ali, as restrições de horas e tudo mais. E aí eu poderia trabalhar quantas horas que eu quisesse, né? Então eu cheguei a ter 3 empregos ao mesmo tempo, porque eu sabia que as oportunidades, sabe, que seria assim, tá passando, eu vou agarrar aquela oportunidade, sabe? Uma coisa que eu acho importante mencionar são datas comemorativas. Elas foram um pouco tristes pra mim, principalmente Natal, aniversários, porque eu sempre morei com os meus pais e nós somos muito próximos. E querendo ou não, Natal é uma data muito familiar. O aniversário, pra mim, por exemplo, no meu aniversário, sempre tem cupcake, sabe? Eu acordo com cupcake, os meus pais fazem todo um rolê ali. Então, assim, em aniversários eu dei meu jeito de estar presente no aniversário deles, então eu mandei presente. Não da Austrália, mas eu organizei cestas e presentes de aniversário ali do Brasil mesmo pra serem entregues. E, assim, eu fiz o que dava pra que a gente mantivesse contato sempre, só que principalmente nessas datas, sabe? Porque Natal, por exemplo, é uma data muito família, como eu falei, e aí, querendo ou não, bate aquele aperto no coração, sabe? A saudade sempre tá ali, só que em datas comemorativas, pra mim, foi um pouquinho mais complicado. Mas com o tempo, como eu já falei aqui no canal algumas vezes, a gente vai se adaptando. E hoje em dia tem muitos recursos que dá pra gente usar pra estar próximo da família. Então, assim, videochamada, WhatsApp, que eu falo com os meus pais todos os dias. Então, isso facilita bastante, sabe? Mas no Natal eu passei com algumas amigas aqui, porque eu achei que, sabe, eu precisava fazer alguma coisa. Se eu ficasse no meu quarto, ia ser mais deprimente ainda pra mim. E no meu aniversário eu fui pra Sydney, no primeiro vlog eu até comentei que eu queria fazer alguma coisa diferente, porque eu sabia que se eu ficasse no meu quarto, sabe, ia me bater uma bad. E aí, enfim, aí eu quis ir pra Sydney, conhecer, já era uma coisa que eu queria fazer. E aí eu organizei essa viagem pro meu aniversário. Mas datas comemorativas sempre dá aquele apertinho no coração, sabe? E aí, como eu comentei, né, nesse um ano, muitas coisas foram surgindo. Eu viajei para alguns lugares aqui dentro da Austrália e fui para Coreia do Sul, até um destino assim que eu nunca imaginei que eu visitaria. Eu até penso assim, sempre que eu penso no meu intercâmbio e no fato de eu ter ido pra Coreia, eu penso que os destinos mais aleatórios pra visitar, eu acabo visitando, porque, sabe, a gente sai do Brasil pra fazer um intercâmbio na Austrália, que é do outro lado do mundo. Aí surge a oportunidade de eu ir pra Coreia, que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. E aí eu fui também, e uma das partes mais legais de fazer um intercâmbio é que a gente conhece pessoas, assim, incríveis, incríveis. Eu cheguei na Austrália sem conhecer absolutamente ninguém. E acaba que eu fiz muitas amizades com brasileiros aqui, eu conheço muitas pessoas australianas e gringos também. Mas eu acho que, assim, a minha experiência, né? A gente entende muito o que o outro brasileiro ali tá passando. A gente tem muito histórico de saber, assim, sabe? A gente vem no mesmo país, então a gente tem muitas coisas parecidas. Por isso eu vejo que muitos brasileiros acabam tendo ciclos de amigos mais brasileiros mesmo. E, nossa, eu conheci pessoas, assim, sensacionais. E o lado triste disso é que, às vezes, elas vão embora, elas voltam pro país de origem, ou, tipo assim, né, voltam pro Brasil. Ou, por exemplo, eu tive uma flatmate coreana que era maravilhosa, e aí ela voltou pra Coreia, porque ela veio fazer o inglês dela, e aí acaba voltando. Uma amiga minha brasileira também veio fazer inglês, vai voltar pro Brasil. Então, assim, você conhece as pessoas, monta aquele ciclo ali de amigos, mas, como sempre, ciclos, né, se encerram, e aí você vai conhecendo outras pessoas e tudo mais. Mas uma coisa que acaba, assim, acontecendo é você tem aquele laço com a pessoa e aí, adeus. Você nunca sabe se você vai encontrar a pessoa de novo, porque pode ser de outras regiões do Brasil, ou até de outros países, enfim. Nossa, mas a gente cresce tanto, tanto,
tanto. Assim, eu já tinha uma certa expectativa de como seria fazer um intercâmbio, de, sabe, do quanto eu ia evoluir e tudo mais, mas é uma coisa além do que eu esperava, sabe? Além de tu criar tua rotina em outro país, de tu manter teu quarto, tua casa, teu apartamento do teu jeito, de morar sozinho e tudo mais, tu tá se virando em outro país completamente diferente. Então tu acaba crescendo muito, 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 muito. Eu cresci em todos os aspectos, assim, de como uma pessoa pode crescer, eu acho, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, quanto a visão de mundo que a gente acaba tendo em relação a oportunidades, ao quanto tu consegue visualizar do que tu poderia fazer da tua vida, de objetivos futuros, de como continuar crescendo e se desenvolvendo. Enfim, quando eu cheguei, eu já senti que era uma experiência, assim, que se eu pudesse recomendar, eu recomendaria pra todo mundo fazer um intercâmbio, pelo menos uma vez, nem que seja um intercâmbio curto, mas que tu tenha essa experiência e tu mergulhe em uma outra cultura, continue sempre aprendendo e tudo mais, só que depois de um ano eu consigo ver ainda mais isso, sabe? De sempre continuar se instigando a fazer alguma coisa diferente, a sair da zona de conforto. Eu amo ficar na minha zona de conforto, é maravilhoso, só que eu sei o quanto é importante e o quanto a gente cresce quando a gente sai, sabe? Como eu falei, eu vim pro outro lado do mundo, sem conhecer absolutamente ninguém. Meu inglês era intermediário, não entendi absolutamente nada que ninguém falava quando eu comecei a sair por aqui. E apesar de tudo isso, e apesar de, sabe, ter muita dificuldade, de tu chorar muito, de bater desespero muitas vezes, também tem muitas coisas boas, conhece muita gente boa, tu cresce muito, tu evolui, assim, em níveis que tu não imagina, tu não consegue colocar uma expectativa e... beleza, é aquilo, sabe? Assim, nossa, ao meu ver é muito mais do que a gente espera. Então, vamos para dicas finais, como sempre, que esse vídeo já tá longo. O que eu tenho a dizer é que a vida passa muito rápido, então o teu intercâmbio vai passar rápido. O que eu recomendo é que tu aproveite cada oportunidade que tu achar relevante, que tu pensar assim, talvez isso me leve pra algum lugar. Sim, se joga de cabeça e não sem planejamento, pelo amor de Deus, vamos planejar as coisas, mas aproveita as surpresas que a vida te dá, porque muitas vezes elas aparecem disfarçadas, e aí se a gente prestar atenção a gente consegue enxergar coisas maravilhosas, até em coisas ruins que acontecem. E aproveita cada dia, cada segundo de cada momento. Então, assim, não só do teu intercâmbio, mas do teu período pré-intercâmbio. Porque passa muito rápido. Eu lembro de quando faltava 100 dias pro meu intercâmbio, de repente eu tava embarcando, de repente eu tô fazendo um ano de Austrália já. Por quê? Porque é aqui e agora que a gente faz acontecer, sabe? Eu acho muito importante a gente ter essa visão a longo prazo de onde eu quero estar, eu quero fazer um intercâmbio pra tal lugar, eu quero viajar daqui a tanto tempo. Só que é aqui e agora que a gente vai fazer acontecer, sabe? Então aproveita o agora, aproveita enquanto você não tá embarcando, e quando você embarcar, se joga de cabeça, aproveita todos os momentos do seu intercâmbio. E acredita sempre que tudo vai dar certo, porque realmente dá certo. Não que não vão aparecer obstáculos, vão aparecer vários, vai aparecer vários tropeços no meio do caminho. Só que eu acho que tudo tem um motivo e tudo vai te levar pro lugar onde você tem que ir. Então, sempre que acontecer alguma coisa que você fique meio pra baixo, pensa em como que isso pode se tornar uma coisa positiva pra você. Como é que você pode usar aquilo como uma oportunidade pra crescer, pra se desenvolver, pra... Sabe? Aproveita a coisa ruim e transforma aquilo numa coisa boa de algum jeito que faça sentido pra você. Então é isso, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Obrigada por estar acompanhando aqui o canal, eu fico muito feliz quando eu recebo as mensagens de vocês. E se você tem algum comentário, alguma pergunta, pode ir mandando aqui ou no direct também, me acompanhe por lá. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ficar de olho nos próximos, e a gente se vê no próximo vídeo.